Nós começamos o culto lendo Mateus capítulo 2 e nós vimos que os magos do Oriente, quando encontraram-se com o Salvador, se alegraram, o adoraram e depois o texto diz que eles entregaram-lhe os seus tesouros, ouro, incenso e mirra. E algumas traduções dizem que eles lhe dedicaram as suas ofertas. Irmãos, o Salvador é digno daquilo que ele tem colocado no nosso bolso. O Salvador é digno das nossas ofertas. Os magos do Oriente, quando se encontraram com o Senhor, eles ofertaram, porque diante do maior ato de generosidade da história, Deus enviando o seu próprio Filho para nos salvar, eles foram compelidos a serem doadores e generosos. Portanto, irmãos, nós não podemos ter qualquer constrangimento para contribuir, nós não podemos ter qualquer dor no coração para ofertar na obra do Senhor. Por quê? Porque primeiro o Senhor deu o seu próprio Filho. Nós já somos alvos do maior doador da história. E se de fato nós nos tornamos discípulos daquele que é o mais generoso, do Pai que deu o seu próprio Filho, do Filho que deu a própria vida, nós também seremos generosos e daremos aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Ele é digno daquilo que Ele mesmo nos tem dado. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com a música. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, e nós o adoramos também com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Vamos ficar de pé e vamos continuar adorando ao Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus forte, Pai da eternidade,
esses valores, ó Pai, possam ser para glorificar o nome do Senhor, ó Pai, edificar a casa do Senhor aqui, Deus, em nome de Jesus, e abençoar, ó Pai, os missionários, os sonhos, os projetos dessa igreja, Deus, em nome de Jesus. O Senhor continue abençoando o teu povo, continue sustentando, continue guardando e continue, ó Pai, provendo, ó Pai, a vida e família de cada um aqui. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus, o Senhor. Rei da paz, Rei de amor, é Jesus, o Salvador. Vinde todos lhe pedir que nos venha conduzir neste mundo à luz. É o Senhor Jesus. Aleluia. A igreja pode se sentar. Irmãos, nós vamos receber as nossas crianças aqui. Os pais que quiserem vir mais de perto podem mudar de lugar, podem vir sentar aqui à frente. Quem quiser tirar foto, filmar e por aí vai. Os avós que não ficam para trás, quiser sentar na primeira fila aqui, é a hora de você fazer isso.
Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. As crianças vão ficar todas aqui. Aí é hoje e domingo que vem. Aí é cada pai com o seu e Deus cuida de todo mundo. Irmãos, nós estamos aí em clima de Natal. O que é o Natal para você? Para você, talvez o Natal possa ser uma energia, né? Esse clima natalino das pessoas assim mais eufóricas, com tantas comemorações, a cidade iluminada, enfeitar a árvore de Natal, comprar presente. E às vezes as pessoas esperam o ano inteiro para entrar no que eles chamam de energia, no clima de Natal. Se o Natal for para você só isso, o seu Natal acaba muito rápido. Porque esse clima passa. Porque as luzes da cidade apagam. Porque mês que vem a fatura do cartão chega. A energia do Natal passa. E daqui a pouco você está lidando com os seus desafios do dia a dia. O que é o Natal para você? Talvez o Natal para você seja o encontro. Aquele momento em que a família reúne. Às vezes, inclusive, famílias têm seus membros morando longe e viajam horas, até dias. Ontem deixei o missionário Frank lá no aeroporto, que foi ver sua família que há anos ele não vê, né? Lá no sertão da Paraíba. E às vezes as pessoas viajam até dias para encontrar a família, para celebrar o Natal. Talvez para você o Natal seja o encontro. Mas se o Natal para você for o encontro, poderá ser que você fique extremamente frustrado. Porque nem sempre as pessoas estão no mesmo clima que você. Porque nem sempre as pessoas suprem as suas expectativas. Porque nem sempre você supre as expectativas das pessoas. E às vezes aquele encontro que você esperou o ano inteiro, ele não foi tudo aquilo que você esperava. E às vezes você volta para casa murmurando, ou então despede as visitas da sua casa murmurando, dizendo assim: estragaram o meu Natal. Porque o Natal para você era um encontro. E agora só tem ano que vem. Talvez o Natal para você, embora muita gente não assuma, talvez o Natal para você seja o consumo. Seja um excelente pretexto para comprar. Às vezes nem é para você, mas seja um excelente pretexto para mimar os filhos, para mimar os netos. Seja um excelente pretexto para você ganhar algo que você esperava e por livre e espontânea pressão o seu marido te dá. Acontece, é raro, mas acontece sempre. Talvez para você o Natal seja o consumo. Inclusive, há quem passe o Natal sem ganhar o que esperava e dizia assim: estragaram o meu Natal, porque eu esperei o ano inteiro por essa data e eu saio desse amigo oculto com uma caixa de bombom, com um par de codorna. O Kelinho está aqui, gente. Está aqui o Kelinho. Irmãos, o Kelinho tem um testemunho. O Kelinho é muito crente, muito crente. Cadê o Marcos? O Marcos estava aqui de gravata e tudo mais, vocês não conhecem. Tem um amigo oculto na família deles, todo ano. O Marcos deu um par de codorna pro Kelinho. Um par de codorna.
Entendeu? Aí você imagina, você que reclama de uma caixa de bombom, você nunca ganhou par de codó. Volta feliz com seus bombons pra cá. Mas enfim, às vezes o Natal para você é o consumo. O Natal para você também acaba muito rápido. Muito rápido. Porque essa época passa, como eu disse, a conta chega. Às vezes você se frustra. E muitas vezes há quem inclusive se levante contra o Natal. Por quê? Porque ele colocou as suas expectativas no lugar errado. E aí que um dia o encontro não foi bom, que um dia o presente não foi bom, porque um dia a energia do Natal não foi como ele esperava, porque um dia alguém o decepcionou, alguém o ofendeu, e aí às vezes ele passa a vida inteira falando assim, não gosto de Natal, porque a expectativa dele que estava no lugar errado. Pois bem, inclusive tem os teólogos que se levantam para dizer que o Natal é uma data pagã. Se você já viu isso num vídeo de internet, esse teólogo não estudou direito, não sabe nada. Irmão, o fato é o seguinte, a Bíblia mostra para a gente que a chegada do Salvador foi intensamente celebrada. Intensamente celebrada. E eu quero mostrar para você que 4 cenas da chegada de Jesus que ensinam para a gente o que o Natal veio trazer para nós, o que o nascimento do Salvador trouxe para a nossa vida, qual é o verdadeiro impacto do Natal na vida de uma pessoa. Antes de eu entrar no texto, eu queria te convidar a curvar sua cabeça e fazer uma oração pelo Natal da sua família. Fazer uma oração para que o Senhor Jesus seja celebrado. Fazer uma oração para que você não coloque sua expectativa no lugar errado. Eu podia terminar o culto aqui, mas eu ainda vou falar mais uma meia hora aqui. Pedir ao Senhor que de fato a alegria do Senhor esteja no seu coração. Se tiver presente, se não tiver presente, se tiver dinheiro, se tiver ceia, se não tiver ceia, se tiver encontro, se não tiver encontro. Eu queria te encorajar a orar pela sua celebração de Natal. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos aqui, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, a graça de não sermos engolidos pelo sistema desse mundo, a graça de não sermos impulsionados por aqueles que nem conhecem o Senhor e querem dizer para nós como é que a gente deve celebrar. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor por corações feridos que sejam curados pelo Senhor, para celebrarem a chegada do Senhor com alegria, para confraternizarem com alegria, para receberem as pessoas, acolherem as pessoas com a alegria do Senhor. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, por cada família, ó Deus, para que tenham paz, porque como diz a tua palavra, chegou o príncipe da paz. Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, para que as famílias se alegrem, porque o Senhor alegrou o seu povo. Os magos do Oriente se alegraram com intenso júbilo, porque chegou o Salvador. Ó Deus, ó Deus, que as famílias se alegrem, que as famílias te adorem, que as famílias tenham paz, que as famílias não tenham o coração nos elementos errados, em nome de Jesus. Que corações sejam curados para a tua glória. Nós queremos pedir ao Senhor, inclusive, para que apesar de a gente ter uma celebração com a data específica na nossa cultura, nós queremos te pedir que o Natal se prolongue na vida do teu povo, porque o Senhor nasceu e, como foi lido aqui, o Senhor é o Deus conosco e o Salvador está conosco todos os dias, e o Senhor nos acompanha a cada dia, e o Senhor luta a nossa batalha, o Senhor colhe as nossas lágrimas, e o Senhor ajuda o seu povo todos os dias do ano. Que o Natal não acabe no dia 25 de dezembro. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, 4 cenas da chegada de Jesus aqui que vão nos ajudar. Mateus capítulo 2, verso 12, que vão nos ajudar a compreender o que a chegada de Jesus veio fazer nas nossas vidas. Mateus capítulo 2,
verso 12. O texto diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Irmãos, são 4 cenas da chegada de Jesus. A primeira delas, o encontro dos magos do Oriente com o Senhor Jesus. Irmãos, os magos do Oriente vieram seguindo uma estrela e vieram em busca do Salvador que havia de nascer para que pudesse adorá-lo. Os magos do Oriente não entendiam muito de Bíblia. Foram parar em Jerusalém, na capital. E quando foram parar em Jerusalém, procuravam onde está o recém-nascido rei dos judeus. E a conversa se espalha pela cidade e lá não tinha nascido rei nenhum. O rei Herodes, alarmado por alguém que poderia nascer e ser então um concorrente da dinastia da sua família, um concorrente do seu poder, do seu governo, diz: tem que achar esse rei e tem que matar ele. Então, o texto de Mateus capítulo 2 diz que eles chamam os estudiosos, os sacerdotes, os fariseus, para dizerem então onde é que ia nascer. E aí o texto diz que os líderes dos judeus dizem: ele deveria nascer em Belém da Judéia. E para lá os magos então se dirigem. E o rei fala assim: quando vocês acharem o menino, vocês passem aqui de volta e me contem, porque eu também preciso ir adorar. E aí o texto diz que os magos seguem viagem. Resumindo a história, eles encontram o Salvador, provavelmente 2 anos depois de nascido. O texto diz que eles se alegram, o texto diz que eles o adoram. E o texto diz que eles voltam, mas eles recebem uma divina advertência e decidem voltar por outro caminho. O que essa cena ensina pra gente? Que Jesus promove mudanças significativas na vida de quem o encontra. Mudanças significativas. Irmãos, aquela mudança, quando o texto diz que os magos mudam a rota, que os magos voltam por outro caminho, ali não havia apenas uma questão geográfica. Ali havia uma divina advertência, uma mensagem de Deus para que eles não se encontrassem mais com o rei Herodes. E naquela mudança de caminho estava o futuro, porque o rei não podia matar o menino. Irmãos, aqueles homens, ao encontrarem com o Salvador, receberam a advertência para mudarem a rota de retorno. Todos aqueles que se encontram com o Senhor, obrigatoriamente e não opcionalmente, eles voltam por outro caminho. Por outro caminho. Uma pessoa pode ser extremamente irada, extremamente rabugenta. Se ela encontra com o Senhor, ela volta por outro caminho, porque o Senhor transforma o coração das pessoas. Uma pessoa pode ter um coração duro, pode ter problema com tanta gente, pode brigar com todo mundo. Quando ela se encontra com o Senhor, ela volta se humilhando e pedindo perdão, porque o Senhor faz a gente voltar por outro caminho. Uma pessoa pode estar com um casamento assim à beira do abismo, porque ela mesma estragou o seu relacionamento. Se ela se encontra com o Senhor, ela volta por outro caminho, porque o Senhor, ele muda a rota das nossas vidas. Irmãos, o encontro com o Senhor produz mudanças significativas. Não se engane. Às vezes uma pessoa pode pensar que ela pode se encontrar com o Senhor e ela ainda assim conseguir prosseguir no caminho do seu próprio coração. Quando nós nos encontramos com o Senhor, uma das coisas que nós aprendemos é que o caminho dele é melhor que o nosso. É que a vontade dele é melhor que a nossa. E que andar com ele é melhor do que andar à disposição do nosso próprio coração. Vou te dar alguns textos bíblicos. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 1, ele está retratando como andam as pessoas que não conhecem ao Senhor e mostra o que o Senhor fez na vida delas. E o apóstolo Paulo fala assim, Efésios 1, a partir do 2. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Irmãos, o que o apóstolo Paulo estava dizendo era o seguinte: nós éramos escravos do sistema desse mundo, nós andávamos conforme o mundo dita a regra, nós éramos escravos do diabo. Nem por mais religioso que alguém seja, se ele não se encontrar com o Senhor, é o diabo quem manda na vida dele. É o que a Bíblia está dizendo. Ele diz que você era escravo das inclinações da sua própria carne. Aí ele continua o texto dizendo assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O texto está dizendo que as pessoas que se encontraram com o Senhor um dia foram escravos do pecado, foram filhos da ira, escravos desse mundo, escravos do diabo. E agora eles se assentam nas regiões celestes, porque eles voltaram por outro caminho. O seu caminho não é uma boa resposta. O seu caminho não é uma boa direção. Eu sempre digo que aquela passagem do profeta Jeremias, capítulo 17, em que ele diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O caminho do seu coração não é uma boa resposta. Isso nunca vai acabar bem. Quem entrega a vida para Jesus volta por outro caminho. Irmãos, na palavra de Deus nós vemos vários exemplos. Zaqueu, um cobrador de impostos, desonestos, que pelo que o texto diz lá em Lucas capítulo 19, deu prejuízo para muita gente. O texto diz que quando ele encontra com Jesus, ele fala que vai devolver 4 vezes mais. Irmãos, na Bíblia, prostitutas e mulheres adúlteras encontraram com Jesus e saíram com a ordem de irem, mas não pecarem mais. Irmãos, o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, se encontrou com Jesus, se tornou um dos maiores colaboradores da igreja que o mundo já viu. Agostinho, o que alguns chamam de Santo Agostinho. Agostinho era um homem, antes de se converter, de conhecer o Senhor, extremamente promíscuo, devasso, boêmio, mas encontrou o Senhor, foi transformado por Ele e voltou por outro caminho. Agostinho, durante um tempo da sua vida, se recolheu no mosteiro para buscar Deus, para meditar e por aí vai. E um dia, depois de um bom tempo, ele decidiu descer a cidade. E enquanto Agostinho desceu a cidade, ele passou pelos lugares onde antes ele tinha vivido, os bares, os prostíbulos, ele passando naquelas ruas, e aí veio à sua memória tudo aquilo que ele tinha vivido no passado. E uma das mulheres com as quais ele foi envolvido, o viu passar na rua, e aquela mulher começou a gritar: Agostinho, Agostinho, e ele acelerava o passo, e ele não olhava para trás, e ele continuou andando na rua, e a mulher gritava e ele não respondia. Por fim a mulher começou a perseguir ele e andar atrás dele, e ela dizia: Agostinho, sou eu, você não me reconhece. E aí a história conta que Agostinho virou para trás e disse assim: eu sei que é você, mas eu não sou mais aquele homem, porque agora Cristo vive em mim. Amém. Porque Agostinho voltou por outro caminho. Irmãos, o que o Natal veio trazer para nós? Uma mudança significativa de vida. Vamos um pouquinho para frente, Lucas capítulo 2. Vamos, a segunda cena. Lucas capítulo 2, verso 7. O texto diz assim, Lucas capítulo 2, verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A segunda cena, Jesus nascendo num estrebaria. Jesus nascendo numa espécie de curral e sendo colocado numa espécie de coxo onde os animais comiam. Irmãos, para a gente lembrar rapidamente, naquele tempo foi convocado o recenseamento. Eles queriam
saber quantas pessoas, eles queriam saber qual era a quantidade da população e cada pessoa deveria alistar-se na sua cidade de origem. E aí nós sabemos que José era da descendência de Davi, deveria ir a Belém, e Maria estava grávida e eles se dirigiram a Belém. Só que naquele dia muita gente estava chegando na cidade para fazer a mesma coisa, para alistar-se e então dar satisfações aí ao recenseamento. Mas o texto diz que eles rodaram e por fim a mulher chegou às horas de dar à luz e eles foram acolhidos num curral porque não havia lugar para eles na hospedaria. Segunda coisa que o Natal ensina para nós, que as pressões do mundo ao nosso redor não podem te afastar da presença de Jesus. Irmãos, o texto diz que não havia lugar para o Salvador na hospedaria. Irmãos, a cidade estava cheia. Tinha muita gente preocupada em hospedar, em servir quem estava chegando de fora. Quem estava chegando de fora estava muito preocupado em encontrar um lugar para se hospedar, antes que ficasse sem lugar. E no meio daquela preocupação toda, estava chegando o Salvador. É importante a gente lembrar que Belém da Judéia não era um lugar estrangeiro. Quem morava em Belém era o povo que há séculos estava esperando a chegada do Salvador. Quem morava em Belém era o povo que a vida inteira leu a palavra de Deus e aprendeu a esperar pelo Messias, a esperar pelo Salvador. Mas o Salvador chegou e uns preocupados em hospedar e outros preocupados em servir, e eles não se deram conta que o Salvador estava ali debaixo do nariz deles. Tanto que não deram um lugar para ele nascer. Poderá bem ser que alguns anos depois, quando a história correu, um ou outro ainda virou e falou assim: mas se eu soubesse, eu dava o meu lugar para ele e eu dormia lá fora. Mas não prestaram atenção no momento devido. Irmãos, e é tão sério essas pressões que nos distraem. O povo judeu, como eu disse, há tempos esperava o Salvador. Há tempos esperava a vinda do Messias. Irmãos, os magos do Oriente vieram de longe para adorá-lo. E o povo que estava ali não percebeu que ele estava chegando. Irmãos, os líderes dos judeus lá em Jerusalém deram aos magos do Oriente o endereço. Ele vai nascer lá na cidade de Davi. Eles deram o endereço e eles não foram lá para adorá-lo. Irmãos, a gente olha para esse texto e a gente encontra alguns absurdos. E a gente olha para esse texto e a gente muitas vezes também se encontra nele. Porque nós o tempo todo somos sufocados pelas pressões da vida, pelas preocupações do mundo, pelos cuidados desse tempo que nos cerca. E muitas vezes as pressões do mundo nos impedem de encontrar um lugar do Salvador da nossa vida. Irmãos, nessa semana muitas famílias vão celebrar o Natal sem sequer citar o nome de Jesus. Irmãos, nessa semana muitas famílias vão receber presente, vão presentear, vão visitar os parentes, vão receber visita, vão celebrar, vão comer, vão se alegrar, vão cantar, vão dançar e não vão sequer se lembrar que ao mundo veio um Salvador. Muitos inclusive vão celebrar de uma forma que ofendem o chamado aniversariante, mas dizem estar celebrando o Natal. Irmãos, em muitos natais não haverá lugar para o Salvador, assim como aquele dia não havia lugar para ele na hospedaria. Em muitas famílias poderá ser, se você quiser parar e falar assim: gente, vamos fazer uma oração, vamos adorar o Senhor, vamos ler uma passagem da Bíblia, poderá ser que alguém ainda levante e fale assim: não, deixa isso para depois, vamos comer logo, porque não há lugar para o Salvador na celebração de Natal de muita gente, inclusive de alguns crentes. Não deixe que as pressões
os cuidados, o sistema. Abafe, afaste a presença do Salvador da sua vida. Vamos continuar. Terceira cena, ainda em Lucas capítulo 2, agora a partir do verso 8. Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura, e vendo divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos que o ouviram admiraram-se das coisas referidas pelos pastores. Irmãos, a terceira cena: os pastores de ovelha que guardavam os rebanhos na vigília da noite tiveram uma visão dos anjos. Os anjos anunciando: o Salvador nasceu. E os anjos cantando e glorificando a Deus por causa da vinda do Salvador. Abri um parêntese aqui. Vê lá como é que você vai celebrar o Natal. Quando os anjos contemplaram o Salvador, eles começaram a cantar e adorar a Deus. Tem que ver se vai ter lugar para isso lá, né? Já contei aqui alguns dias que nós decidimos não celebrar com um bocado de gente, porque não tinha lugar para o Salvador na nossa família. E aí nós falamos: mas na nossa casa tem. Vai ser aí uma conversa para outra hora. Vamos lá, irmãos. O que nós vemos aqui? Os pastores, ao contemplarem a vinda do Salvador, o texto diz no verso 15 que eles falaram: vamos a Belém, vamos e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Irmãos, nessa terceira cena, o que o Natal traz para nós? Uma experiência transformadora. O texto diz que os pastores ficaram sabendo que o Salvador chegou, e eles foram conhecê-lo. O que o Natal traz para nós? Uma experiência transformadora. Porque muita gente, mas muita mesmo, sabe que Jesus veio ao mundo. Muita gente sabe que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Muita gente sabe que Jesus é o Salvador. Muita gente sabe que a palavra de Deus é verdade. Muita gente sabe. Mas pouca gente conheceu o Salvador e se rendeu a Ele. O Natal traz uma experiência transformadora. Porque você pode muito bem saber da verdade. Você pode saber quem é Deus. Você pode saber quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode saber da história. Você pode inclusive concordar: eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Jesus é o Salvador, eu creio que a palavra de Deus é verdade. Mas é o seguinte: saber não muda em nada a sua vida. Você precisa conhecer. Os pastores ouviram que o Senhor nasceu e foram conhecê-lo. Você precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Você precisa conhecê-lo. Irmãos, lembre-se lá de João capítulo 3, um mestre da lei, Nicodemos, um homem altamente respeitado, conhecedor da palavra de Deus. Aquele homem chega para conversar com Jesus e diz a Jesus assim: mestre, nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode operar os sinais que o Senhor faz se não for pelo poder de Deus. Jesus olha para aquele homem e diz assim: você precisa nascer de novo. Jesus está dizendo para aquele homem o seguinte: você saber que eu sou o enviado de Deus,
você saber que eu sou o Salvador, você saber que eu tenho poder para fazer milagres, não adianta nada. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma experiência pessoal comigo. Você precisa de uma nova vida. Irmãos, não adianta você saber. Você pode saber muitas coisas. Saber não muda a sua vida, até que você conheça de fato ao Senhor. E aí, essa é uma noite propícia para você avaliar a sua vida. Porque entre saber e conhecer, como eu disse, há uma distância. Um dia lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus está contando a respeito do dia do juízo. E aí quando Jesus está contando a respeito do dia do juízo, ele diz que tem um povo que vai ficar de fora, que não entra no céu, que não entra no paraíso. E que esse povo começa a questionar. Ele diz que esse povo fala: Senhor, em seu nome nós curamos enfermos, nós expelimos demônios, nós fizemos milagres. Em outras palavras, o que eles estão dizendo: Senhor, a gente estava na igreja, inclusive a gente participou da sua obra, a gente se envolveu em todo aquele movimento. E aí o texto lá diz que Jesus falou assim: mas eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Você pode estar aqui, você pode ser um religioso, você pode saber da verdade, e no último dia o Senhor falar assim: eu nunca te conheci. Essa é uma excelente oportunidade para você avaliar a sua vida, responder primeiro ao Senhor e também a si mesmo. Será que você o conhece, ou apenas você sabe das coisas que ele faz e de quem ele é? Irmãos, essa terceira cena, ela também mostra um outro fator para a gente. No verso 17, ele diz assim: e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Eles ouviram sobre o Salvador, eles conheceram o Salvador, e ao saírem dali, foram contar para os outros, foram abençoar a vida de outras pessoas. Irmãos, e de fato, essa experiência transformadora, ela também faz com que você leve isso para a vida de outras pessoas. Se você se diz discípulo de Jesus e não está de alguma forma engajado em abençoar alguém, você entendeu tudo errado. Lembre-se que o Senhor Jesus, antes de voltar ao céu, em Mateus capítulo 28, ele deixa uma ordem aos discípulos. Ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. Ali tem dois movimentos. Ele diz que todo discípulo de Jesus agora abençoa outras pessoas. Todo discípulo de Jesus agora faz mais discípulos. E ele diz que esse fazer discípulos tem dois movimentos. Ele fala: batizando-os, porque o batismo é o sinal da aliança que nós temos com o Senhor. Ou seja, você precisa contar para quem não conhece que o Salvador chegou e que ele precisa ser perdoado e que ele precisa se entregar ao Salvador. Mas ele fala assim: e ensinando-os a guardar. O ensinando-os a guardar ali, irmãos, é ensinando a obedecer. Quando é que a gente vai parar de aprender a obedecer? Esse movimento de ensinar a obedecer, ele dura a vida inteira. Fazer discípulo é mostrar o perdido que o Senhor Jesus pode salvar a vida dele. E fazer discípulo é você ajudar quem já o conhece a se manter no caminho. E isso dura a vida inteira. Portanto, se você não está engajado em abençoar alguém, mostrando ao perdido que o Salvador pode mudar a vida dele, se você não está engajado em abençoar alguém, fazendo com que alguém que já é discípulo seja fortalecido e aprenda mais sobre o Senhor, você entendeu tudo errado. E poderá ser que no último dia você ouça do Senhor as devidas palavras: mas eu nunca te conheci. O Natal traz para nós uma experiência transformadora, uma nova vida e um movimento que abençoa a vida de outras pessoas. Última cena, vamos voltar lá a Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1.
do verso 18 ao 21. Mateus capítulo 1, 18 ao 21. O texto diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo, não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, o texto diz que José, ainda confuso, porque ele e Maria ainda estavam noivos, e a mulher aparece grávida, e o anjo então vem fazer a reconciliação. E o texto diz que o anjo anuncia a José: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ele diz: ela dará à luz um filho, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, essa última cena ensina para nós que o Natal veio trazer para nós um Salvador. Ele veio para salvar o seu povo. Irmãos, nós podemos ver Jesus como um bom exemplo. Inclusive tem um livro interessantíssimo que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus. Jesus pode ser para nós um bom exemplo. Jesus pode ser para nós um personagem histórico de grande admiração. Já vi vários ímpios, inclusive, falando que eu me espelho em Jesus. Jesus pode ser para nós qualquer elemento, mas se ele não for para você um Salvador, você também ainda não entendeu nada. Irmãos, ele veio para salvar o seu povo. Por que Jesus veio para salvar? Porque todos nós somos pecadores e o pecado nos condena. Jesus veio para salvar, porque a nossa situação sem ele é a pior possível. Jesus veio para salvar, porque o pecado nos escraviza, como eu disse no início, porque o mundo nos escraviza, porque o diabo nos escraviza. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Colossos, lá no capítulo 1 de Colossenses, ele fala assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele veio para salvar, porque o império das trevas está escravizando as pessoas. Ele veio para salvar, porque quem ainda não o conheceu, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, é filho da ira e anda segundo o curso desse mundo. Ele veio para salvar, porque você é um pecador, está condenado e não sairá jamais dessa situação, a não ser que você tenha um Salvador. E o Salvador já chegou. Irmãos, o que Jesus é para nós? Jesus é um ser admirável, um bom exemplo, um personagem da história, ou ele é o Salvador da nossa alma? Jesus só é o Salvador daqueles que creem nele, e aqueles que creem nele entregaram a sua vida, se arrependeram dos seus pecados e agora são dirigidos por ele e submetidos a ele. O que Jesus é para você? O Natal veio trazer para nós mudanças significativas, que os magos voltaram por outro caminho, depois de serem advertidos pela palavra de Deus. Jesus veio nos mostrar que a gente não pode ser sufocado pela pressão ao nosso redor, porque isso pode nos afastar dele. Jesus veio ao mundo para nos dar uma experiência transformadora e abençoadora. Jesus veio ao mundo porque nós precisamos de um Salvador, e a não ser que entreguemos a nossa vida para ele, nós estaremos condenados, e um dia ele virá para cada um
daqueles que não creram e dirá: eu nunca te conheci. O que Jesus é para você? Curva a sua cabeça diante de Deus. Coloque seu coração diante dele. Depois do que a palavra de Deus nos ensina, com presente ou sem presente, com ceia ou sem ceia, com árvore ou sem árvore, com encontro ou sem encontro, o Senhor é digno de ser celebrado na sua casa. Não perca de vista o sentido do Natal. Depois do que a palavra de Deus nos ensinou, o Espírito de Deus nos chama a avaliar a nossa própria vida e responder ao Senhor: quem é o Salvador para nós? Poderá ser que nessa noite você precise voltar para o Salvador. Poderá ser que nessa noite você precise se entregar ao Salvador. Poderá ser que nessa noite você precise decidir andar com o Salvador, decidir celebrar ao Salvador, assumir que você precisa dele. Senhor, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, é a tua palavra. Oh Deus, nós pedimos ao Senhor que as verdades da tua palavra entrem no nosso coração. Senhor, nós pedimos que as verdades da tua palavra elas entrem na nossa vida e que o Senhor nos dê a graça de viver, porque a gente vai sair por aquela porta e a gente vai se deparar com a nossa realidade, com o nosso desafio de vida, e a gente vai se deparar com a nossa luta, e a gente vai se deparar com a nossa própria dor. Senhor, nos ajude a viver o que o Senhor é e o que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nos livre em nome de Jesus de desonrar, desprezar. Nos livre em nome de Jesus, ó Deus, de manchar a vida tão gloriosa de um Salvador. Ó Deus, nós pedimos que as famílias sejam abençoadas. Nós pedimos que corações frios e afastados voltem ao Senhor. Nós pedimos que aqueles que estão longe sejam trazidos de volta. Nós pedimos que aqueles que não te conhecem possam se render a ti. Oh Deus, nós pedimos a graça, a bênção, o sentido do Natal sendo a realidade na nossa vida depois que a gente sair daquela porta. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Pode ficar de pé. Para nos salvar, porque
nós vamos receber a bênção e logo após esse assento um instantinho, nós temos algumas orientações para os irmãos aqui. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Pode se sentar. Irmãos, aqui na porta, vocês vão ficar aqui na porta, né? Os irmãos aqui, vocês vão entregar em mãos. Você vai receber aí na sua mão um texto e um formulário. Os nossos irmãos aqui, a Bárbara, o Deison, a Carol, tiveram uma ideia extremamente significativa para nós. Uma ideia de uma campanha do envolvimento e do desenvolvimento. Talvez você não tenha ideia de tudo que seja necessário, por exemplo, para a igreja permanecer de pé. Por exemplo, você sabe quantas pessoas trabalharam para esse culto acontecer? Dezenas de pessoas trabalharam. Aqui tem gente desde 4 horas da tarde hoje. Para você vir participar de um culto de 1h30 que começou às 7. Sem contar que houve todo um preparo durante a semana em diversos aspectos. Portanto, para a igreja acontecer, dentro do templo e fora do templo, tem muita gente trabalhando. Esse formulário que você vai receber aí é porque é o seguinte: a gente precisa de mais gente trabalhando com a gente. Então, você vai dar uma olhadinha em diversas áreas que a igreja tem. E você vai colocar diante do Senhor e pensar em como você poderia servir e cooperar. Você é obrigado a escrever alguma coisa e devolver? Não, não é obrigado. Mas você que é membro da igreja, você prometeu aqui na frente que você cooperaria com essa igreja, porque se você não prometesse, você não era recebido. Então, se você não está cooperando, você é um mentiroso, né? Essa que é a verdade. Estou falando educadamente a verdade, tá aqui. Então, dá uma lida aí e pense em como a gente poderia melhorar isso aí, como você poderia servir ao Senhor e se envolver com a sua obra. A Carol tem um aviso aqui. Vai ter um... O que tem lá? Arroz doce? Ó, gente, tem um bolo aqui, é diet, viu? Diabético, quem está de dieta, tudo pode comer. E tem um arroz doce também, Felicidade de Mulheres está vendendo. Passa lá e dá uma forcinha e compra, leva de presente para alguém, leva para a sobremesa e dá uma moral para os nossos ministérios aí. Sim. Boa noite, irmãos, a paz. Eu queria falar com os irmãos que a nossa virada de ano está chegando. O Ministério de Mulheres está sonhando com esse dia ser um dia lindo para a glória de Deus. Se você não deu seu nome para participar do curso da virada, temos a Cíntia, a Aparecida, a Mises, deu o nome porque a gente está sonhando em fazer algo maravilhoso para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E nós vamos fazer esse ano, não terá ceia, será coquetel, gente. Coquetel é salgadinho, coxinha, empadinha, é coisa mais sequinha. Então não é carne, não vai ter janta, vai ser coquetel. Então se você for vir com a sua família, nos dê o seu nome, traga uma bebida e um prato de salgado, não é comida, é salgadinho mesmo, tá bom? Uma torta de frango vale, né? Uma torta de frango vale, pastel, empadinha, nada de pernil, essas coisas, tá bom? Procure a minha, a Cíntia ou a Aparecida aí para nos ajudar a organizar, para servir da melhor maneira possível a igreja, amém? Pastor, quinta-feira, às 8. Irmãos, peraí, eu vou. Ô Bárbara, o pessoal está com algumas dúvidas ela vai poder esclarecer. Irmãos, te relembrando aqui,
terça-feira, noite de Natal, nós teremos aqui um encontro de oração. De 8 às 9, estaremos aqui celebrando a chegada do Salvador, buscando ao Senhor. Eu sei que a sua família é cheia de coisa, a minha também é. Se você não puder vir aqui, tá tudo certo. Se você puder, nós te esperamos aqui para buscar o Senhor com a gente, de 8 às 9 da noite. Lembrando que nós estamos celebrando a chegada do Salvador. Domingo tem culto normalmente, né? Dia 29. E no dia 31, o culto é às 10 da noite. O que a Carol falou aqui, que você vai dar o nome aí, é às 10 da noite. Pastor, quem quiser prestigiar, né, a ordenação do Gabriel. Eu esqueci, o pastor Gabriel será ordenado dia 31, na terça-feira, no culto das 17 horas, lá na 8ª Presbiteriana. Nós vamos mandando lá no grupo também. E aí nós vamos estar 5 horas lá e 10 aqui. Boa noite, irmãos. Boa. Vocês receberam 2 folhas. Uma folha é uma mensagem que nós deixamos com vocês sobre a importância de servir ao Senhor. A outra folha é um formulário que vocês vão indicar aptidões, né, interesses, áreas. Vão colocar, por favor, seu nome, telefone, para que depois a gente entre em contato. Respondendo agora, a gente vai estar lá no final para vocês deixarem o formulário conosco. Se não quiser responder agora, pode deixar o formulário lá conosco também, que nós vamos fazer, repassar isso nos próximos domingos também, tá? E os irmãos que não congregam aqui, né, estão hoje nos visitando, fiquem à vontade também, tá? Ou quiser responder o formulário ou deixar ali com a gente que a gente entra em contato com vocês também. Então, assim, é uma campanha que a gente está fazendo para que toda a nossa igreja esteja engajada no servir ao Senhor. Tá? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem nos procurar. Nos próximos domingos a gente também vai falar mais sobre isso. Obrigada.